Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui, realmente é uma honra ter vocês aqui na minha banca de qualificação, me ajudando aí nessa etapa final aí do doutorado. Muito obrigado. Então, eu vou apresentar o trabalho, avaliação de destreza inicial e índice de complicações em cirurgia de catarata por facoemulsificação durante o período de formação do médico oftalmologista. Então, a catarata é a opacificação do cristalino ou de sua cápsula e a principal causa de cegueira em países em desenvolvimento. Em 2014, foi estimado que cerca de 95 milhões de pessoas tinham a doença, com 12,6 com cegueira bilateral. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando a prevalência da cegueira em adultos acima de 50 anos, entre 1990 e 2020, em que a catarata é representada com essa cor avermelhada. Então, nós vemos aqui que a prevalência de cegueira tem reduzido, felizmente, nas últimas décadas, mas que a catarata continua sendo a principal causa, com cerca de 1/3 dos casos. Aqui no Brasil, nós temos menos estudos epidemiológicos, mas o São Paulo Eye Study apontou a catarata como a segunda causa de cegueira, e o Brasília Amazon Region Study como a principal causa de cegueira uni e bilateral na população amazônica. Nós temos tido um aumento da realização de cirurgia de catarata pelo SUS, também nas últimas 3 décadas. Em 1990 foram feitas só 50 mil cirurgias de catarata. Em 2019 já foram feitas 600 mil cirurgias de catarata. Isso tem, em parte, razão pelo envelhecimento da população. Então, esse aqui é um gráfico que mostra o número de jovens e de idosos acima de 60 anos no período de 2010, com a projeção até 2060. E aí nós vamos nos ater aqui à população com 60 anos ou mais, né, marcada em laranja. Nós vemos que no ano de 2020, nós temos cerca de 30 milhões de pacientes acima de 60 anos e que esse número vai dobrar até 2044 com a população estimada de idosos de 60 milhões de pessoas. Então, a gente tem essa expectativa de aumento da demanda, e um dos problemas é que a técnica mais empregada atualmente para a correção da catarata, que é a facoemulsificação com implante de lente intraocular, é um procedimento complexo com uma curva de aprendizado longa, né? Então, o tecido intraocular é extremamente sensível, a cirurgia é feita através de um microscópio, é preciso ter uma grande destreza de ambas as mãos e dos pés para realizar o procedimento, e existe atualmente uma preocupação com a formação de cirurgiões suficientes para suprir esse aumento da demanda nas próximas décadas. Essa preocupação é fruto dos custos relacionados ao treinamento, e eu considero o custo social e o custo econômico de maneira independente. O custo social está relacionado com a preocupação crescente com a segurança do paciente, né? Existem vários estudos mostrando que cirurgiões de treinamento apresentam maiores índices de complicação e piores resultados visuais do que um cirurgião experiente. E existe cada vez mais um questionamento sobre o aprendizado dos médicos e dos cirurgiões em seres humanos. Associado a isso, existe um custo econômico que muitas vezes nós esquecemos, relacionado com o processo de treinamento, né, relacionado ao processo de tutoria e supervisão. Um estudo americano avaliou em $8 mil por residente por ano de custo para o treinamento de facoemulsificação. Além isso, só com o aumento do tempo cirúrgico no centro cirúrgico, né? Se a gente associar isso ainda ao aumento do consumo de insumos, maior risco de reintervenção nesses pacientes e de compensação aos pacientes por erro médico, esse custo sobe ainda mais. Então, tentando reduzir esse custo econômico e o custo social, o processo de treinamento tem migrado cada vez mais para outras plataformas de treinamento. O modelo clássico de treinamento na oftalmologia é o wet lab, em que a gente usa óleos de porcos, né? Hoje em dia existem outros modelos, esse aqui é o Kitaro, que é um modelo artificial, né, para treinamento em cirurgia de catarata, e mais recentemente existem os simuladores de realidade virtual também. Então, o principal deles é o IC, que é produzido por uma empresa alemã, que é um simulador de procedimentos oftalmológicos, não só de catarata. Aqui na imagem a gente pode ver uma cirurgia vitreoretiniana, né? E ele atualmente é o que está mais difundido em diferentes serviços, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, e já temos algumas unidades aqui no Brasil também. Já tem uma vasta literatura sobre ele, mostrando que ele reduz a curva de aprendizado, diminui o índice de decorrência
e reduz também o custo relacionado ao ensino, custo econômico relacionado ao ensino. Então, o que a gente vê é que a gente está tendo investimentos e preocupação com o processo de ensino, mas estamos negligenciando o processo de seleção dos candidatos. O que é curioso, porque em outras áreas em que a destreza manual é essencial, como esporte, música, desenho, existe um processo em que apenas os mais aptos normalmente são selecionados para continuar o treinamento. Enquanto que aqui, pelo menos aqui no Brasil, a seleção das residências prioriza o conhecimento médico generalista. Então, as questões habitualmente estão relacionadas com cirurgia geral, clínica médica, pediatria, e, ao mesmo tempo, a gente ignora, negligencia completamente outras características ou outras habilidades que são fundamentais para um cirurgião, como a destreza manual, a capacidade visual e o desempenho sob pressão. Já existiram outras técnicas para avaliação de habilidade manual, mas são escassos os estudos que usam simuladores de realidade virtual para a seleção de candidatos em oftalmologia. Então, nosso estudo surgiu com uma dúvida sobre acerca de se os testes de destreza com simuladores de realidade virtual se correlacionam com o índice de complicação cirúrgica. Essa foi a base do nosso estudo. E aí existiam duas hipóteses, né? A hipótese nula é que o desempenho do simulador não se correlaciona com o índice de complicação cirúrgica durante o período de formação. E a hipótese alternativa era que o desempenho se correlacionaria inversamente ao índice de complicação cirúrgica. Então, nós desenhamos um estudo com 3 principais objetivos, que era avaliar a destreza manual dos médicos residentes recém-ingressados por meio de um simulador de realidade virtual, avaliar o índice de complicação total e detalhado em farmacocificação durante todo o período de residência, né, ao longo dos 3 anos. E a partir dessas duas informações, aí sim nós relacionaríamos os índices de destreza com o total de complicações e intercorrências específicas. Então, para isso nós fizemos um estudo de coorte prospectivo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da nossa universidade. E a nossa população foram todos os candidatos aprovados como residentes de primeiro ano em oftalmologia na Unifesp e na Universidade Estadual Paulista, no ano de 2017. Nós excluímos os candidatos que não chegaram a concluir todo o programa de formação em oftalmologia e também aqueles que, porventura, tivessem contato prévio com o simulador de realidade virtual. Então, vou falar agora sobre os testes com o simulador. Os residentes que aceitavam participar da pesquisa eram convidados a realizar 2 sequências de teste no mesmo dia. A primeira sequência era utilizada só como uma forma de introdução e de apresentação do simulador. E os residentes eram orientados a realizar algumas atividades que eu vou mostrar no próximo slide. Só para os senhores verem aqui, nós temos, então, a residente está introduzindo aqui um instrumento num olho artificial, e aí o residente é capaz de ver o movimento que ele faz em uma projeção de realidade virtual. O pesquisador principal e os pesquisadores podiam assistir esses movimentos através de uma tela aqui lateral. Então, aqui nós temos as atividades, os testes que os residentes tiveram que fazer. Nesse teste A, mais simples, ele colocava o instrumento, tinha que introduzir o instrumento nessa esfera vermelha, que com o tempo se tornava verde. O teste B, que é chamado de teste antitremor, ele deve tocar nessa esfera azul e arrastá-la até o outro lado, sem desviar muito dessa linha e mantendo uma velocidade constante. Na letra C, ele deve fazer a mesma atividade, mas em espiral. Na letra D, ele utiliza um fórceps ou uma pinça para buscar pequenos cubos na periferia de uma câmara anterior e trazê-las para o centro dessa esfera. E a letra E, que era o mais difícil, ele tinha que utilizar 2 instrumentos, era um exercício bimanual, em que ele deveria tocar simultaneamente as 2 esferas desse objeto. Caso ele não fizesse de maneira adequada, esse objeto rodava em diferentes eixos, tornando a tarefa ainda mais difícil. Então, a partir dessas informações, o IC dá uma classificação, uma pontuação, a partir da execução adequada dessas tarefas.
Ele avalia se foram realizados movimentos desnecessários a partir de um odômetro e penaliza algumas atividades erradas, como, por exemplo, toque na cápsula anterior, no endotélio, ou aqui no exercício D, por exemplo, se o residente introduzia ou retirava a pinça com ela aberta pela incisão principal. Então, somando todas essas informações, ele dá um score para cada uma dessas atividades. E um score final também. Então, agora, passando para o registro das complicações que foram feitas ao longo de toda a residência, os residentes eles preenchiam um formulário, que é uma plataforma online, que aqui eu estou reproduzindo, que tem informações sobre o nome do paciente, idade, lateralidade da cirurgia e o nome do orientador que estava com ele. Informações sobre a técnica anestésica empregada, quem realizou o bloqueio, qual foi o tipo de técnica cirúrgica de fratura do núcleo e informações sobre a lente intraocular. Depois, ele tinha alguns itens sobre qual a participação de cada um do residente ou do orientador na cirurgia, quem realizou cada etapa, e se ocorreu ou não complicação. Caso não tenha ocorrido complicação, já encerrava aí o registro. Caso o residente respondesse que sim, que ocorreu complicação, abria uma nova aba em que ele deveria especificar qual foi essa complicação. Então, a partir daí, nós fizemos análise estatística, em que nós avaliamos apenas os resultados da segunda sequência de testes. Como eu falei, a primeira era só uma introdução à plataforma. E as diferenças de score em relação aos tipos específicos de complicação foram investigadas com o teste de Mann-Whitney, e o score e a ocorrência de complicações foi analisado a partir de regressões logísticas uni- e multivariadas. P foi considerado significante quando menor que 0,5, e aí, quando necessário, foi feita correção de Bonferroni, e utilizamos o status como software de análise. Então, agora passando para os resultados. Então, no total, nós tivemos 1.227 procedimentos de 14 residentes. Um dos residentes da Unifesp foi excluído por ter interrompido o treinamento. Com relação às variáveis contínuas, o simulador de realidade virtual, os residentes tiveram, em média, um score em pontos de 266,96, com um desvio padrão de 80,59. Os pacientes tinham, em média, uma idade de 71,4 anos, mais ou menos 8,01. E os residentes, em média, realizaram 87,1 cirurgias, com desvio padrão de 21,33. Agora, para as variáveis categóricas, em relação ao gênero dos pacientes, 57% eram do gênero feminino, 43% eram do gênero masculino. Em relação à lateralidade dos procedimentos, 49,39 foram realizados no olho esquerdo e 50,61 no olho direito. Agora, em relação à técnica anestésica, o bloqueio foi realizado em 75,71% dos casos, anestesia tópica em 24,12% e anestesia geral em 0,16% apenas dos casos. Em relação ao bloqueio anestésico, aqui esse segundo gráfico é sobre quem realizou esse bloqueio anestésico. Em 65,93% foi o próprio residente que realizou o bloqueio. Em 0,73% o orientador realizou. Em 9,05% foi o anestesista. E em 24,29%, na verdade, não houve bloqueio, que foi anestesia tópica ou geral. Com relação à técnica cirúrgica empregada, 72,53% foi realizado Facoshop. Stop and Shop foi empregado em 18,09% dos casos, dividir em Coxtar 8,15% e facectomia 0,57% dos casos. O índice total de complicação cirúrgica foi de 20,46%, que pode inicialmente parecer alto, mas está de acordo com a literatura, o índice de complicação em residentes vai de 3% até 30%. Com relação aos índices detalhados de complicação cirúrgica, a maior ocorrência foi relacionada à cápsula posterior, que ocorreu em 8,8% dos casos, seguido de cápsula anterior com 8,07%, lente com 5,7%, incisão 5,05% e outras com 3,43%.
Todos esses dados também são compatíveis com o que a gente encontra na literatura. Aqui nós temos uma tabela mostrando o comparativo de score quanto à ocorrência de diferentes complicações. E aí a gente encontra que o score é diferente entre esses grupos com complicação ausente para cápsula anterior, cápsula posterior e lente. Agora, passando para a regressão logística univariada, que vai falar qual que é o efeito de cada uma dessas variáveis individualmente em relação ao índice de complicação. Então, o score de cirurgião se mostrou como uma variável que teve um efeito no índice de complicações, com odds ratio de 0,9957. Gênero do paciente não mostrou, nem idade do paciente. O tipo de anestesia é outra variável que mostrou uma influência na possibilidade de intercorrência cirúrgica, com odds ratio de 2,01, e a técnica cirúrgica não demonstrou como uma variável com influência. Então, nós fizemos depois uma análise logística multivariada, usando esses dois resultados positivos, e acrescentamos também a idade, que em alguns outros estudos na literatura aparece como um fator possível. E aí nós encontramos, então, o score do cirurgião com um odds ratio de 0,9963. A idade do paciente, novamente, não se mostrou como influente na possibilidade de intercorrência. E o tipo de anestesia com um odds ratio de 1,7531. E aí eu vou chamar a atenção aqui, porque esse é o resultado mais importante do trabalho, que era o que a gente estava buscando. E o que a gente encontrou, então, foi que cada unidade de melhora no score diminuiu a chance de ocorrência de complicação em 0,37%. E que cirurgias realizadas com bloqueio anestésico ou anestesia geral apresentaram 1,75 vezes a chance de ocorrência de complicação com relação à anestesia tópica. Então, esse segundo ponto, apesar de inicialmente ser contraintuitivo, né, porque a gente imagina que se houve bloqueio anestésico, o paciente está mais confortável e o cirurgião tem mais controle durante a cirurgia, o ponto aí é que provavelmente só iam para anestesia tópica os pacientes que tinham baixo risco de intercorrência. Os pacientes que tinham uma catarata mais dura, alguma opacidade, provavelmente eram destinados à anestesia com bloqueio. Isso é o que eu imagino que possa ser o motivo desse achado, né? Então, a partir desses resultados, nós fomos capazes de rejeitar a hipótese nula, e aí nós encontramos evidência, então, a favor da hipótese alternativa de que o desempenho se correlaciona inversamente ao índice de complicação cirúrgica. Nosso estudo tem algumas limitações, um deles pode ser considerado o tamanho da amostra, com 14 residentes. Isso foi justificado pela ausência de muitos serviços com simulador de realidade virtual e o fato de que, na verdade, exigia-se um controle muito, muito próximo dos residentes quanto ao preenchimento dos formulários. Eu imagino que talvez se tivessem mais outros serviços, não seria possível conseguir resultados um preenchimento tão adequado quanto nós conseguimos com esses dois serviços apenas. Outra limitação é o fato do preenchimento ser realizado pelos próprios residentes, então é possível imaginar que eles não tenham preenchido adequadamente, com receio de que essas informações poderiam ser utilizadas futuramente como análise individual. Esse é um problema recorrente em estudos, principalmente relacionados com erro médico, é difícil controlar isso. Exigiria que o pesquisador principal estivesse presente em todas as cirurgias, e aí teria outra limitação relacionada com o tamanho da amostra, né? Por fim, não existia uma aleatorização dos casos cirúrgicos em relação aos diferentes residentes. Então, é possível imaginar, por exemplo, que aquele que era visto com maior destreza poderia realizar cirurgias com maior risco cirúrgico, e, em contrapartida, talvez aquele com menos destreza talvez tenha tido menos oportunidade de realizar mais cirurgias. Seria difícil controlar isso, seria uma interferência grande no processo de escolha do serviço e, além disso, poderia implicar talvez mais riscos para os pacientes também.
Então, como conclusão, os procedimentos em que ocorreram complicações relacionadas à cápsula anterior, cápsula posterior ou lente apresentaram scores de destreza diferentes em relação aos casos sem complicação. Cada unidade de melhora, o score do simulador representou uma diminuição de 0,37% na chance de ocorrência de complicações. Cirurgias com bloqueio anestésico ou anestesia geral apresentaram 75% chance maior de complicação em relação às cirurgias com anestesia tópica. E aí, a partir disso, meu entender é que o simulador de realidade virtual deve ser considerado como uma alternativa na seleção de residentes e fellows cirúrgicos, com menor chance de apresentar complicação cirúrgica, né? Aqueles que acham que não seria adequado, uma outra possibilidade seria utilizar essa informação no processo de criação de um currículo individualizado de treinamento. Então, aqueles que mostraram um resultado mais baixo no teste de destreza manual deveriam passar, por exemplo, por um processo maior de treinamento na Antilab, realizar mais cirurgias sob supervisão, antes de poderem fazer etapas mais difíceis do procedimento. É isso, obrigado.